Não tem como não ficar assustado com deepfakes. Essas montagens artificiais podem colocar pessoas em contextos totalmente diferentes, com aplicações que vão desde ótimas até perigosas. Mas você sabe exatamente como isso funciona? De onde surgiu essa moda? Ela vai chegar num nível em que a gente não diferencia o que é real e o que é fake? Esse é o Entenda, o quadro do Tecmundo que explica o que está por trás das notícias que você lê todos os dias lá no nosso site. Para começar, é bom entender a origem disso tudo. O termo deepfake é uma mistura de fake, que é falso em inglês, com deep de deep learning, um aprendizado profundo de máquina que treina computadores para fazer certas tarefas cada vez melhor. A primeira vez que esse termo apareceu foi em novembro de 2017, quando um usuário do fórum Reddit criou uma seção no site para postar as suas criações. Elas envolviam o uso mais comum dessa prática até agora, que é colocar rostos de celebridades em filmes pornográficos. A atriz Gal Gadot, que interpreta a Mulher Maravilha, foi um dos primeiros alvos. E antes do termo ser popularizado, uma técnica parecida foi usada em um estudo acadêmico de julho de 2017, chamado Synthesizing Obama, quando o ex-presidente dos Estados Unidos aprendeu a falar coisas que ele nunca disse antes. Many of the victims on Thursday, and one thing I told them is that they're not alone. A equipe usou um imitador para a voz e um rosto modificado com algoritmos até de leitura labial. Vendo hoje, parece até um pouquinho óbvio qual é o fake, qual é o real, mas ainda assim o resultado já era meio absurdo. O deepfake é a substituição de um rosto de um vídeo pela cara de outra pessoa usando inteligência artificial. Nessa técnica, algoritmos são aplicados para fazer o reconhecimento do rosto do vídeo original e mapear alguns pontos principais, tipo a altura dos olhos, posicionamento do nariz e movimento da boca durante a fala. Aí, ele reproduz por cima disso um outro rosto de outras pessoas, copiando os movimentos e tentando deixar essa colagem o mais natural possível. Essa sobreposição é feita porque a máquina é alimentada com várias imagens do alvo e aprende a copiar as expressões e características dele. Isso é feito tanto com ferramentas criadas do zero por programadores, quanto usando bibliotecas e ferramentas disponíveis por aí, como é o caso do TensorFlow. Em pouquíssimo tempo, pouco mais de um ano, os deepfakes evoluíram bastante e, o pior, se espalharam. Em janeiro de 2018 foi lançado um software para computador chamado Fake App, que permitia a criação e o compartilhamento de deepfakes por qualquer pessoa com um mínimo ali de conhecimento. Códigos abertos de aplicativos com a mesma função foram liberados na rede e ficaram um bom tempo em plataformas oficiais. O Deep Nude, que é uma dessas variáveis, foi desativado por decisão do próprio criador, que percebeu o perigo do próprio projeto. Até o GitHub, talvez o mais famoso repositório de códigos, também baniu as alternativas e não aceita mais esse tipo de algoritmo. O Reddit também limpou seus fóruns e o mesmo fez o GFyCat, um serviço de armazenamento de GIFs animados. Essa profissionalização e divulgação da ferramenta é perigosa, já que leva a mais criações de deepfakes para os mais diferentes propósitos. O principal, claro, tem sido na pornografia, e logo não serão apenas celebridades colocadas sem consentimento e de forma falsa em clipes, mas também pessoas comuns, tipo eu e você, que podem ser até chantageados, ameaçados, extorquidos, para não terem esse tipo de material liberado, mesmo sendo artificial. É uma exposição, uma humilhação que ninguém merece passar. Além disso, eles podem interferir também na política. Aquele vídeo do Obama era meio inofensivo porque foi divulgado já como falso, mas nada impede que em períodos eleitorais, vídeos de candidatos dizendo coisas absurdas circulem por aí em formato deepfake. E nem precisa de um imitador, porque geradores de fala também estão evoluindo na mesma velocidade. Mas será que existe algum uso bom, puro, legalizado para tudo isso? Olha, até existe. Tem gente na internet fazendo criações bem interessantes no mundo do cinema, criando cenas tipo brincar com os rostos de Edward Norton e Brad Pitt no filme Clube da Luta, colocar o Coringa do Heath Ledger em outros dos seus filmes e a cara do Nicolas Cage em qualquer lugar que for possível, e é só, eu aprovo totalmente. Boy, that was terrific. Really bitchin'. O mundo da música também começou a usar a tecnologia para economizar, poupar tempo de gravação e de pós-produção, como no vídeo de 1999 da artista Charli XCX. Tem muita gente também usando para sátiras políticas, humor mesmo. Deepfakes nos Estados Unidos e no Brasil tiram sarro de autoridades e colocam eles em posições diferentes, sem falsificar frases, mas usando a imagem deles. O brasileiro Bruno Sartori é um dos que mais se destacam nesse setor atualmente,
e não para de evoluir com uma criação ficando melhor e mais realista do que a outra. Agora que você está convencido de que essa tecnologia é no mínimo perigosa, como reconhecer um deepfake? Observação atenta por enquanto é a melhor arma. A sincronia labial ainda não é perfeita e os olhos fazem movimentos artificiais, como piscar pouco e não franzir as sobrancelhas, por exemplo. Além disso, os cientistas já desenvolvem algoritmos, que são capazes de analisar vídeos e descobrir quais foram modificados. E isso talvez seja aplicado no futuro em sites de vídeo como o YouTube e em redes sociais, para já barrar esses conteúdos antes de serem postados. Por fim, a gente precisa desconfiar mesmo de tudo que for viralizado por aí. Procure as fontes mais confiáveis possíveis e aguarde confirmações oficiais. Vale lembrar que nem todos os efeitos especiais desse tipo são deepfakes. Os filtros de apps como o Snapchat, por exemplo, são aplicações diferentes de reconhecimento facial. E quando um ator é rejuvenescido no cinema, a técnica também é diferenciada, mas isso não significa que os deepfakes não podem ser usados aí. O problema é que a tecnologia está evoluindo tanto e tão rápido que vai ficar cada vez mais difícil diferenciar o conteúdo real daquele que é artificial. A Nvidia, por exemplo, é uma das empresas que mais tem utilizado o Deep Learning e já criou até uma rede geradora adversária, ou GAN, que gera rostos de mentira, mas que parecem reais. Ela não está envolvida com deepfakes, mas mostrou que a inteligência artificial já está evoluída a ponto de fazer algumas coisas desse tipo. Em resumo, deepfakes estão aí para ficar. Estão ficando cada vez mais realistas e ainda vão causar muitos problemas no mundo. A nossa torcida fica para que as ferramentas acabem não se popularizando tanto, não sejam tão usadas para fins irregulares e que os métodos de detecção consigam vencer essa corrida. Mas e aí, você tem medo dessas técnicas? Tem medo de virar um deepfake? Ou achar mais um dos exageros da internet? Vamos conversar aqui nos comentários. Se você tem uma sugestão aqui para o nosso quadro Entenda, deixa aqui embaixo, dá um joinha, se inscreve no canal do Tecmundo, toca no sininho para receber as notificações e até a próxima!